Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça de estarmos aqui, por meio da graça de Cristo Jesus, nesse horário antes do meio-dia, um horário muito específico e determinante para que nós ganhemos essa batalha espiritual que nós temos no dia a dia e que a Igreja de Jesus Cristo deve estar sempre alerta, atento a essas questões que as Escrituras, que a Palavra de Deus nos revela, nos traz como uma diretriz a ser seguida. Então, continuando aqui a carta do apóstolo Paulo à primeira igreja de Corinto, no capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 22, Paulo, ele vai colocar aqui essa questão tão importante para a igreja: a ceia de Cristo e a ceia dos demônios. Não pode haver uma convivência entre essas duas realidades. É isso que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, que nós temos que saber separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, nós vamos ler e vamos deixar que o Espírito Santo do Senhor, que nós habita, nos traga esse discernimento dessa palavra e nos faça sermos, por meio dessa palavra, edificados, consolidados e firmados em nossa fé em Cristo Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando, versículo 14, 1 Coríntios 10. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Aí aqui Paulo está referindo à Santa Ceia, a ceia de Cristo, que o pão simboliza o corpo de Cristo e o sangue e o cálice simboliza o sangue de Cristo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, porque Jesus ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Paulo está aqui confirmando isso. Como há somente um pão, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participam de um único pão. Observai o povo de Israel. Aí Paulo vem trazendo agora a referência sobre o povo de Israel. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Sendo assim, o que eu estou querendo dizer? Ele interroga. E continua falando. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Ele faz essas duas interrogações. E responde, não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isso sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios.
Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Ele faz essa interrogação. E diz assim: porventura, somos mais fortes do que Ele? Ou seja, somos mais fortes do que Deus? Do que o Senhor? Então, quando Paulo aborda esse assunto, é porque isso estava ocorrendo na igreja de Coríntios. Entre tantos outros males que acabou influenciando aquela igreja a sair do caminho de Deus, a sair da verdade, esse era mais uma situação. Porque eles participavam da ceia do Senhor, mas também participavam da ceia dos demônios. E o cristão, ele tem que ter só um lado. O cristão só tem um lado de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Falo isso a pessoa sensata. Se você é uma pessoa sensata, você vai deixar ser conduzido por essa orientação, por esse conselho que a palavra de Deus traz por meio do apóstolo Paulo. Ele está falando aqueles que são sensatos, não aos tolos, que os tolos não ouvem, os tolos não obedecem, os tolos se acham mais sábios do que Deus, se acham até mais fortes do que Deus, e se acham no direito, mesmo que eles tenham o livre-arbítrio, se acham no direito de servir a dois senhores. Mas Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque haveremos de amar um e haveremos de aborrecer o outro. O viver do cristão é se ensina ou não. Se você participa da ceia do Senhor, então só participe da ceia do Senhor. Não queira viver na luz e nas trevas ao mesmo tempo, porque isso, além de não ser conveniente, não há essa possibilidade, porque a palavra diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Quando você entra num quarto escuro, você acende a luz, as trevas desaparecem. Assim é nas nossas vidas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, se Ele está em você, Ele ilumina todo o teu ser, ilumina o teu entendimento, a tua capacidade intelectual, de pensar, de agir, de sentir, o teu viver, os teus passos. Então você passa a ter luz. Ele disse que aquele que anda na luz não tropeça, não é enganado, não é iludido por nenhuma questão contrária à vontade de Deus. E então Paulo diz assim: falo a pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que estou afirmando. E ainda Paulo coloca em questão que ele julgue aquilo que Paulo está pregando, aquilo que Paulo está ensinando. Faça um julgamento, ou seja, faça um exame das Escrituras, como Jesus nos orientou, nos deu essa direção de nós, lá em João 5,39, examinar as Escrituras de maneira criteriosamente, porque nela nós haveremos de encontrar a vida eterna, e são elas que de Jesus testificam. Então Paulo diz aqui: julgue vocês se eu estou falando a verdade ou não. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Então, o vinho que nós tomamos, o cálice que nós tomamos, que participamos na ceia do Senhor, é a comunhão do sangue de Cristo. O sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, em prol da redenção dos nossos pecados. Acaso o pão, aí ele fala, acaso o pão que participamos não é a nossa participação do corpo de Cristo?
Enquanto o cálice representa, simboliza o sangue, o pão simboliza o corpo de Cristo. Como disse o profeta Isaías, que ele foi moído, espedaçado pelas nossas transgressões. O sofrimento de Cristo foi por causa de cada um de nós, dos nossos pecados. Por isso ele teve um corpo tão maltratado, a chegar a levar à morte. É tanto que o profeta Isaías afirma que quando as pessoas olhavam para Jesus, não viu nele algo que eles pudessem esperar. Beleza nenhuma. Era um homem de dor, de sofrimento. Essa foi a missão, foi a jornada de Jesus, mesmo sendo Deus. Se humilhou ao ponto de morrer na cruz, se tornando maldito em nosso lugar, para nos salvar. E deixou como exemplo, quando ele deu a última ceia, ele disse: fazer isto em memória de mim, até que eu venha. E ele deu a ceia para pessoas que nem convertidas eram ainda. E aí eu questiono: por quê que aqueles que estão na igreja, buscando seguir Jesus, não têm o direito de tomar ceia? Se a ceia que Jesus deu, o próprio Jesus deu a ceia para homens que estavam ali, todos que estavam ali, nenhum convertido era, nenhum estava salvo. Tinha traidor, tinha mentiroso no meio, tinha aquele que iria dizer que nunca tinha visto ele, a Jesus, depois daquela ceia. Mas só que Jesus sabia que tinha escolhido. Então, é Deus que conhece os escolhidos dele. Não cabe a nós fazermos separação. Não cabe a nós julgarmos se esse é escolhido, se aquele não é. Se está ali na presença dele, deixa que Deus faça a obra. Deixa que o Espírito Santo faça a obra. Porque a orientação de Jesus sobre a ceia também foi que aquele que não comer da carne e não beber do sangue dele, não tem parte com ele. Mas se a pessoa creu já no coração, que Jesus é o caminho da eternidade para a vida dele, aí questionamos por quê que se é proibido, que se proíbe essas pessoas a tomar a ceia. Não é uma forma de julgamento antecipado? Se Jesus deu a ceia para pessoas que não eram convertidas, me diga na Bíblia se quando Pedro tomou a ceia, se ele era convertido. Me mostre na Bíblia. Mas eu mostro na palavra de Deus quando Pedro não era convertido. Porque o próprio Jesus, mesmo depois da ressurreição, afirmou que Pedro não era convertido. Lá na beira da praia. Havia 7 discípulos ali, junto com Pedro. E Jesus chegou e conversou pessoalmente com Pedro. Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Então, esse questionamento da ceia do Senhor, Paulo ele vai chegar aqui no capítulo 11 e vai dizer: examina-se o homem primeiro a si mesmo, e depois coma e beba desse cálice. Nós vamos chegar aqui no capítulo 11. Aí vamos entender melhor ainda o significado dessa ceia. Só há uma restrição no ensinamento de Paulo a respeito da Santa Ceia. Só há uma restrição. É a pessoa participar sem ter consciência de que ali é o corpo e o sangue de Jesus. Mas se a pessoa ela tem consciência que ali representa o corpo e o sangue de Jesus, não podemos. E mesmo que a pessoa
queira tomar, ela tem o direito de tomar, mesmo que ela não esteja legalmente apta a participar da ceia. Mas não cabe a nós, a homem nenhum, a pastor nenhum, a proibir a ceia, a Santa Ceia, para ninguém. Porque cabe se ensinar a verdade. Dizer, aquele que comer de maneira que não tenha conscientização do significado, que é o corpo e o sangue de Jesus, ele vai comer para a sua própria condenação. Então, aí é uma decisão pessoal da pessoa, de tomar ou não, de participar da ceia ou não, do Senhor. Essa questão da Santa Ceia é muito delicada, porque há interferência do homem naquilo que é de Deus. O que estava acontecendo aqui com a igreja de Corinto? Eles participavam da ceia de Deus, mas não sabiam discernir, e que eles não podiam participar da ceia aos demônios. É diferente. E eram pessoas que estavam na igreja. Quem tem o único que tem o direito de julgar alguém é Deus. Quem vai julgar as pessoas é Jesus Cristo. E ele não se assentou no trono para julgar ninguém ainda. E nem passou nenhuma procuração para nós julgarmos ninguém. Nós temos que seguir a orientação e ensinamento da palavra de Deus. Ah, mas todas as igrejas fazem desse jeito. Todas seguem essa mesma linha de pensamento. Pode seguir. Mas a palavra de Deus está mostrando que Jesus deu a ceia para homens que não eram salvos, para pecadores. E Jesus conhecia que todos eles eram pecadores. Mas Jesus o escolheu. Jesus sabia que depois da morte dele, mesmo que ainda haveria de ter no meio deles quem ainda não fosse convertido, mas Jesus estava convicto de que a obra seria realizada pelo Espírito Santo. Então, quem tem que realizar a obra de mudança, de transformação, de convencer a pessoa às coisas de Deus, ao caminho de Deus, à verdade de Deus, de fazer o que é certo diante de Deus e deixar de fazer o que é errado diante de Deus, é o Espírito Santo na vida da pessoa. Não cabe a nós fazermos esse tipo de julgamento. Porque sempre quando o homem faz esse tipo de julgamento, ele usa 2 pesos e 2 medidas. Não tem nenhum que age 100% de maneira correta. Não tem. Aqui, Paulo, ele está dizendo que o sangue representado pelo cálice, que é a comunhão, que nós abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que participamos é o corpo de Cristo. Como há somente um pão, que só há um pão, que é Jesus. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem do sacrifício não são participantes do altar? Sendo assim, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo significa alguma coisa? Ou os ídolos têm algum valor? Aí ele responde no versículo 20, não. Então você tem que ver, é a questão daquilo que tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é a ceia do Senhor. E não a ceia a demônios, a ídolos, sacrificado a ídolos. Porque na realidade Paulo está afirmando aqui. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios, e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar o ciúme do Senhor? Porventura, somos mais fortes do que Ele? O que tem que ser é ensinado a verdade. É dar à pessoa o direito que Deus deu, do livre-arbítrio.
Porque muitas vezes, aquele que está lá na igreja, servindo ao Senhor, às vezes está muito mais em comunhão com Deus, mesmo não participando da ceia, do que aqueles que estão participando. Porque quem conhece o coração de alguém, a não ser Deus, e se negam a dar a ceia à pessoa, pelo simples fato da pessoa ainda não ter sido batizada. Mas ela creu, ela está lá, se ela está na igreja, está servindo ao Senhor, está servindo a Deus, ela está crendo. Ela tem Jesus no coração dela. Se ela morrer, ela vai deixar de ser salva? Eu creio que não. Se ela está em Cristo. Agora, Deus vai cobrar de quem? Porque a palavra diz, Jesus, que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E se você proíbe a pessoa de participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, se você se coloca no lugar de Deus para julgar aquela pessoa, Deus vai cobrar de você o sangue daquela pessoa, se ela se perder. O que tem que ser ensinado é que a pessoa tem que saber que ela tem que participar. O que é ensinado, o que Jesus ensinou, é quem não participar, quem não comer da carne dele, não beber do sangue dele, simbolizando a ceia, é quem não tem parte com ele. E quem está lá não está querendo parte com ele, não? Porque senão não estaria na igreja. Embora aqueles discípulos estivessem ali participando da ceia, mas eles estavam tendo parte. E tinha algum deles ali salvos? Não tinham. Jesus não tinha morrido na cruz, ninguém estava salvo. E mesmo depois que Jesus morreu na cruz, ainda ficou o exemplo de Pedro, que ainda não era convertido. E Jesus negou a ceia a ele? Não negou. Então por que hoje se usa essa linha de entendimento de nós dizermos às pessoas na igreja quem deve e quem não deve participar da ceia? Se o próprio Cristo ofereceu a Santa Ceia a eles, sendo eles todos pecadores. Você acha que quando aquelas pessoas chegaram para Pedro, ali no pátio daquela casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado, e chegaram para ele e disseram: olha, tu é um deles, tu é um daqueles que andava com Jesus. E Pedro disse: não, você está enganado, não sei quem é esse homem não. Aí veio o outro e afirmou: olha, as tuas palavras está indicando que você é um deles. Não, eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí vem o outro e diz: não, eu tenho certeza que você é um deles. Você está enganado. Eu juro que eu nunca vi esse homem. Aí eu questiono aqui: quem dá esses 3 tipos de resposta? De conviveu 3 anos e 6 meses com Jesus, dia e noite, e chega a confirmar que nunca o viu, até por juramento. Esse homem está falando a verdade ou está mentindo? Estava mentindo. Ele afirmou 3 mentiras, uma após a outra. Aí prova que ele não era convertido. E além de não ser convertido, era um mentiroso. E Jesus não sabia disso? Sabia. Claro que Jesus sabia. Jesus não escolheu nenhum deles sem conhecer, sem saber quem eram aquelas pessoas. Ele sabia quem era cada um. Ele sondava o coração deles de tudinho. Assim como faz hoje. Deus continua sondando os nossos corações. A intenção de nossos corações, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas como nós pregamos aqui, antes desse texto, onde diz que, embora Deus seja paciente, nós não podemos
acharmos que a paciência dele vai durar para sempre. Que nós temos que ter cuidado para nós não ultrapassarmos a paciência de Cristo. Aí aqui Paulo diz o quê? Na questão seguinte que ele está trazendo aqui, ele diz aqui: não provoque o ciúme de Deus. Por acaso vocês são mais fortes do que Deus? Ou seja, se você está servindo Deus, sirva só a Deus. Se a pessoa está servindo só a Deus, se a pessoa está em todos os cultos, na igreja, o que impede essa pessoa de tomar ceia? Por acaso ela não está crendo? Ela não está na mesma condição que estava esses apóstolos quando tomaram a ceia? Agora, se ela não tiver entendimento da ceia, se ela não tiver entendimento da ceia, se a pessoa não tiver discernimento, acabou de passar um som aqui, né, ao lado da casa. Provavelmente deve ter saído a gravação. Se nós não tivermos discernimento de que aquele pão e aquele cálice simbolicamente está representando o corpo e o sangue de Jesus, aí a pessoa participa sem ter esse discernimento, aí ela está participando para a própria condenação dela. Mas nós apenas temos o direito de ensinar a elas, mas não temos o direito de proibir-las de tomar, porque a palavra não está dando o direito aqui de que nós devemos proibir. Nós vamos chegar aqui no capítulo 11, é o próximo capítulo de 1 Coríntios, e é exatamente onde ele fala sobre a única restrição que tem na palavra de Deus, de orientação, não é de nós obrigarmos. Nós não temos direito de obrigar a pessoa a servir a Deus ou a não servir. Nós não temos esse direito. Deus deu o livre-arbítrio a cada um. Cabe nós ensinarmos a verdade. Ensinarmos o que a palavra de Deus diz. E deixar que o Espírito Santo convença a pessoa. Porque a palavra, ela serve para duas coisas. Ou para salvar a pessoa, ou para servir de testemunho no julgamento contra a pessoa. Então, não vai ser eu e você que vai servir de julgamento ou de testemunho contra ninguém, nem a favor de ninguém. Deus tem a palavra. A palavra dele vai servir ou de salvação ou de julgamento para a pessoa. Agora, pelo entendimento me concedido pelo Espírito Santo, eu posso afirmar isso. Porque está escrito aqui. Embora não seja feito da maneira como está escrito. Não segue o exemplo de Jesus. Não segue. Porque se Cristo fez, ele fez deixando como exemplo. Agora vai mudar isso hoje? Qual o pastor, o líder religioso, que tem coragem de mudar e seguir o exemplo de Cristo? Seguir até a orientação do apóstolo Paulo a respeito da ceia. Quando Jesus diz fazer isso em memória de mim até que eu venha. E ele disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós temos que ensinar as pessoas a despertar. É a mesma coisa referente ao que Jesus colocou como prioridade. Primeiro examinar as Escrituras, antes de ter conhecimento dele. Não é assim que está escrito lá em João 5,39? Ou vocês não leem? Claro que vocês leem. Vocês estão pregando a palavra de Deus, estão ensinando, são pastores. É lógico que vocês têm conhecimento de João 5,39. Jesus não colocou o examinar primeiro as Escrituras à frente de conhecer ele primeiro? Por quê?
Porque ele, Cristo, ele, o próprio Jesus, sabe a natureza humana. Que o ser humano, ele faz tudo por interesse de alguma coisa. É verdade ou não é? É. Não, eu estou servindo a Jesus, eu estou servindo a Deus por amor. Não, irmão, você está servindo a Ele pelo que Ele está te oferecendo. Nós estamos servindo a Cristo pelo que Ele está nos oferecendo. Leia João, no capítulo 6, inteiro. Veja quando Pedro, depois que os 70 abandonaram Jesus, porque ouviram um discurso que eles não queriam aceitar e abandonaram Jesus. Jesus então chega para eles e pergunta também: e vocês vão me abandonar também? Vocês querem me deixar também? Pode ir. Aí Pedro disse: não, senhor, não temos para quem ir. Correr não. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós não tem para onde correr. Do jeito que nós somos aqui, vamos continuar contigo até que o Espírito de Deus viesse a transformar a vida deles. Era isso que Pedro estava expondo. Mas Pedro perguntou: e nós, Senhor? Nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ter em troca? Isso não é interesse? Aí o que foi que Jesus disse para Pedro? Olha, diante de todos os outros discípulos: aquele que deixar pai, mãe, filho, propriedade, qualquer coisa, por amor de mim, vai receber aqui na terra 100 vezes mais e muito mais no reino de meu Pai. Então, aquela frase que um dia o Espírito Santo me deu esse entendimento: presente prometido empolga mais do que presente recebido. Nós estamos seguindo a Jesus porque nós temos presentes prometidos que têm nos empolgado muito mais do que aquilo que já temos recebido. Você não se lembra de algum presente que você recebeu, talvez há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3, 2 anos. Tem uns que esquecem até com 2, 3 dias, quanto mais 10 anos. Mas nenhum de nós esquece o que está prometido na palavra. São 365 promessas de Deus. Há para cada dia uma promessa de Deus para nossas vidas. Há uma promessa de Deus cada dia para nossas vidas. São esses presentes, são essas promessas que têm nos empolgado. E dentre todas essas promessas, a mais importante de todas é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. É a salvação da nossa alma. É um presente que foi prometido. Nem Paulo disse que não se achava ainda ter recebido, mas ele estava lutando para alcançar. Esse é o objetivo. Aí antes da morte ele afirma: combati o bom combate, acabei a minha carreira, ou seja, meus dias estão no final, porque ele já tinha consciência, já tinha notícia da morte dele. Então, quando ele passa a ter notícia de que ele vai morrer, de que vão matar ele, seus inimigos, porque ele está preso, aí ele diz: combati o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Tem esse bom combate? Dessa luta espiritual que nós temos que ter no dia a dia, de buscar esse conhecimento de Deus e de aplicar isso na palavra de Deus, ter essa coragem de afirmar a verdade de Deus com toda a convicção, sem ter interesse de agradar ninguém, mas deixar que a própria palavra, pelo Espírito Santo de Deus, faça a obra na vida da pessoa. Ensine a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. O que as pessoas precisam é conhecer a verdade. Por isso Jesus colocou como prioridade, primeiro, conhecer a palavra. Examinar primeiramente as Escrituras. Examinar as Escrituras criteriosamente, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. Primeiro se desperta para se examinar as Escrituras,
para encontrar nela a vida eterna, para depois ter conhecimento de Jesus. Não é assim que Jesus orientou? Não é uma diretriz de Jesus? Aí eu tenho que despertar primeiro para aquilo que a pessoa tem interesse, aquilo que tem valor, a vida eterna. Se eu me interessar pela vida eterna, eu vou me interessar pelos meios que vai me conduzir a essa vida eterna. Aí eu vou precisar ter conhecimento de Jesus. Aí eu vou examinar as Escrituras, vou encontrar a vida eterna. Aí as Escrituras vão me dizer que a vida eterna eu vou encontrar em Jesus. Aí eu vou buscar conhecimento de Jesus e vou alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas primeiro eu tenho que despertar pelo interesse pela vida eterna, que é o maior tesouro, o maior benefício. E por isso Jesus disse que só tem parte com ele aquele que comer do pão e beber do sangue dele. Então não cabe a nós julgar ninguém, impedir ninguém de tomar ou deixar de tomar a ceia. As pessoas são livres. Perante Deus, Paulo mesmo diz, todos somos livres. Está escrito aqui, na primeira carta dele aos Coríntios. Nós já estudamos aqui. É só você acessar esses estudos, que estão todos aí à disposição, no canal do YouTube que nós temos lá. Pastor Edivânio Pinheiro. Acesse lá. Nós estamos aqui examinando criteriosamente, com critério, a palavra de Deus. Versículo por versículo, passagem por passagem, conteúdo por conteúdo. Não acrescentamos nada, não estamos acrescentando e não estamos tirando nada. Prove se eu estou tirando alguma coisa do que está escrito. Me diga se eu estou acrescentando alguma coisa que não está escrito. Estamos falando exatamente o que está escrito, porque nós lemos aqui e deixamos o Espírito Santo nos trazer o discernimento do que está escrito na palavra de Deus. Nessa questão aqui, Paulo está falando da ceia, que não podemos participar da ceia e participar da ceia de Jesus e participar da ceia dos demônios. Ele está falando, ele está orientando a igreja. E está mostrando a eles que o cristão ele deve só participar da ceia do Senhor, não da ceia de ídolos, sacrificada a demônios. Porque se você fizer isso, as duas coisas, você está provocando o ciúme de Deus. E aí você não é mais poderoso do que Deus. Ele diz, por acaso vocês são mais fortes do que Deus? Não, ninguém é mais forte do que Deus. Ninguém pode mais do que Deus. E por isso, por nós não podermos mais do que Deus, não cabe a nós fazer separação de pessoas. Ou por acaso não estão fazendo separação de pessoas? Quando vocês julgam quem deve e quem não deve tomar a ceia? Não estão fazendo separação, não? E o que vocês estão fazendo? Deus não faz separação de pessoas. Por que o homem colocado por Deus lá? Para exatamente ensinar a verdade. Conduzir as pessoas na verdade. Pregue a verdade, pregue a palavra de Deus, ensine. Diga a elas, está aqui, a palavra de Deus está dizendo assim, assim. Olha, você tem que encontrar a vida eterna nas Escrituras. Primeiro examine as Escrituras, encontra a vida eterna. Encontrou a vida eterna nas Escrituras, agora busque conhecer o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus, porque ele é o caminho que vai te levar à vida eterna. E aí vai se alicerçando nos ensinamentos dos apóstolos, que todos estão ligados aos ensinamentos de Jesus. Por acaso Paulo aqui não está referindo àquilo que Jesus falou? Que ele deixou na ceia? Aonde está escrito aqui, no capítulo 11? Nós vamos chegar lá. Eu estou querendo chegar aqui, nesse capítulo 11. Nós vamos demorar aí mais um dia. Daqui 2 dias nós entramos no capítulo 11. E aí nós vamos entender. Você vai entender aqui, quando nós estivermos lendo aqui a palavra de Deus, nós chegamos lá, aquilo que o Espírito Santo restringiu. Aí é diferente. Restringiu. E não tem nada a ver com a Santa Ceia. Nós vamos chegar lá, vamos ler. E quando chegarmos e lermos, aí vamos entender. É por isso que você tem que examinar as Escrituras. Deus vai cobrar mais de quem ensina do que aquele que ouve. Porque quem ensina tem maior responsabilidade de ensinar como está escrito.
E não há nenhum ser humano na face dessa terra. Não há nenhum ser humano na face dessa terra que já tenha morrido ou que esteja vivo, que Deus deu procuração de julgamento nesse tempo da graça dele. No tempo da lei havia os juízes que faziam os julgamentos. Mas nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, nem Jesus condena ninguém. Ele mesmo disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus não condenou ninguém. Ele advertiu aqueles que eram como víbora, raça de víbora. Quem vos induziu ao caminho do erro? Deus não foi o diabo. Jesus pegava pesado com essas pessoas que não eram sensatas, religiosos, sem nenhuma sensatez, sem nenhuma compaixão, sem misericórdia de ninguém, nem da vida deles. Porque se eles olhassem para a vida deles, eles iam buscar querer também encontrar em Cristo Jesus a vida eterna e a salvação. E iriam entender, iriam receber Jesus como Messias, que realmente era o Messias que tinha vindo para salvar. E eles estão esperando até hoje o Messias vir. Ele já veio, já morreu na cruz, quando vir já vem buscar a igreja. É necessário examinar com critério a palavra de Deus e ter coragem de falar a verdade de Deus, com sabedoria, com simplicidade, com humildade, mas orientando dentro do que Jesus falou, do que Jesus nos ensinou. Não é que os homens, porque Paulo disse que muitos transformaram a verdade de Deus em mentira. Tem muitos aí que pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. Quem é dono da igreja é Jesus Cristo. O corpo diz aqui, ó, Paulo dizendo que, como há somente um pão, nós somos muitos. Somos um só corpo. Embora somos muitos, mas somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão, que é Jesus Cristo, simbolizado no pão da Santa Ceia. Porque Jesus disse mesmo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, como é que você quer que as pessoas vivam? Por meio de Cristo? Se elas não estão comendo do pão de Cristo. Porque tem as pessoas que estão proibindo. Estão julgando antecipadamente. Você não conhece o coração, você não conhece a intenção da pessoa. Ensine a pessoa. Ensine que elas precisam ter discernimento de que ali é o corpo de Cristo. E que elas devem participar com entendimento, com o propósito de ter parte no corpo de Cristo, no reino dele. Aí a decisão é da pessoa. Mesmo assim, depois de ensinar, e a pessoa, mesmo assim, se ela quiser participar, você não tem, ninguém tem o direito de não conceder a ceia a ninguém. Não há esse direito. Na Bíblia não tem isso. Porque Jesus deu a ceia para pessoas que também não estavam lícitas, se olhar para o que estão julgando hoje, para olhar para o que os pastores estão fazendo hoje, não é de acordo com o que Jesus fez. Judas Iscariotes não tomou a ceia, não? Tomou. Jesus até confirmou que ele estava tomando. Quando perguntaram assim, quem vai te trair? Aquele que está metendo a mão no prato junto comigo. Todos eles ali participaram da ceia. Depois que Judas Iscariotes participou da ceia, eles saiu e foi lá trair Jesus. Porque Jesus falou e disse, olha, vai e faz o que você deixou Satanás colocar no teu coração. Ele se levantou e foi. Mas Jesus negou a ceia? Não. Quando ele traiu Jesus com um beijo, o que foi que Jesus disse? Deu alguma palavra de condenação? Ele não. Jesus disse, amigo, você traiu o Filho do Homem com um beijo? Ou seja, você é meu, eu considerei você meu amigo e você me trai com um beijo? A pior maneira de traição não foi o preço, não era o dinheiro, mas era o beijo.
Porque o beijo representava um ato de você ter consideração pelaquela pessoa, respeito pelaquela pessoa, conhecimento da autoridade daquela pessoa. E Judas Iscariote sabia que Jesus, quem era Jesus, e por que Jesus estava ali. Mas mesmo assim ele tomou a ceia, e Jesus não negou a ceia a ele, não negou a Pedro, não negou a João. No começo João não era vingativo? Era. Há um exemplo na palavra de Deus que mostra que ele era vingativo. Quando eles iam voltando da aldeia, que Jesus mandou eles, vão nessa aldeia aí e ver se vocês encontram um lugar para a gente passar a noite, porque já está chegando a noite e nós não vai dar tempo de nós chegarmos em Jerusalém, não. Jesus estava indo para Jerusalém, mas próximo de Jerusalém, eles estavam passando por uma aldeia, então Jesus achou por bem que encontrar um local ali para passar a noite. E eles foram lá, bateram em todas as portas, e todas as portas deram um não como resposta. Nós não queremos ele aqui, não queremos vocês aqui. Quem veio falar com Jesus? Quem disse para Jesus, Senhor, tu quer que nós oremos como Elias orou no céu e caia fogo e destrua todo mundo aqui dessa aldeia? Não foi João que falou, não? Foi João que falou. Está escrito na palavra. E o que Jesus disse? Vocês não sabem qual espírito eu pertenço. Jesus está dizendo para ele, eu não pertenço a esse espírito que vocês pertencem, não. A esse espírito de entendimento que vocês estão tendo, não. De pagar o mal com o mal. De querer destruir as vidas dessas pessoas só porque elas se negam a não nos aceitar. Não, deixe para o tempo certo. Deixe para o dia do julgamento. Nós temos que demonstrar amor, misericórdia. Porque é isso que Jesus ensinava. Era o que Jesus estava dizendo para eles. Quando disse, vocês não sabem qual é o espírito que eu pertenço. Eu não pertenço a esse tipo de espírito que vocês têm, não. E ele não estava lá tomando a ceia? Estava. Por isso eu questiono. Por que se proíbe a ceia? Para as pessoas que estão na igreja. Se estão na igreja. Se estão lá. Elas estão lá. Não estão por acaso, não. De uma forma ou de outra, elas estão lá porque elas têm interesse em Deus. Não cabe a nós julgar ninguém. Nós não temos a capacidade de ver o que passa na mente de ninguém, no coração de ninguém. O nosso dever cristão é ensinar a verdade. Nem o pastor vai querer, ele vai encontrar algum argumento para dizer que eu estou errado. Mas me prove dentro da palavra que eu estou errado. Eu quero que você me prove dentro da palavra. Falar não adianta não. Resmungar não adianta não. Eu quero que me diga dentro da palavra aqui, como nós estamos usando de maneira criteriosa. Estamos examinando de maneira criteriosa a palavra de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de quem? Não é de Jesus Cristo, não? E se Jesus deu a ceia para aqueles homens que nenhum era convertido? E mesmo assim Jesus não negou a ceia a eles? Ainda profetizou que eles haveriam de tomar essa ceia com ele no reino do Pai dele? Porque Jesus conhecia. Embora no momento eles não estivessem preparados, mas com o tempo, a obra do Espírito Santo iria ser completa na vida daquelas pessoas. É melhor tomar a ceia e esteja cumprindo esse mandamento para ter participação em Cristo do que negar a pessoa a não ter participação de Cristo na vida dela. Porque quem que limpa as pessoas por dentro? É a palavra de Deus. Jesus diz, vós estáis limpos pela minha palavra. Então quem nos limpa é a palavra de Jesus. Então nós temos que ensinar, nós temos que falar, é a palavra de Jesus.
para as pessoas. E o Espírito Santo é quem vai fazer esse papel de convencer a pessoa, de limpar a pessoa. A palavra vai limpar a pessoa. E deixa que com o tempo, uns demora pouco tempo, outros demora mais tempo, mas não importa o tempo que demora. O importante é que se cumpra a palavra de Deus na vida daquela pessoa, a promessa de Deus. Que a pessoa venha crer, que venha examinar as Escrituras com critério, em busca da vida eterna, obter o conhecimento a respeito de Jesus, e aí essa pessoa perseverar até o fim e será salva. Mas a questão da Santa Ceia não está aqui na Bíblia, não. Que deve, não. Você deve orientar. O que restringe é a pessoa tomar sem ter conhecimento do significado. Mas não é uma proibição. É uma forma de você ensinar, a demonstrar a pessoa. Ensinar a pessoa, a demonstrar a pessoa. Por que eles mudaram o sistema da Santa Ceia? De como eram antigamente para como é agora. Nós vamos chegar lá no capítulo 11, da primeira carta de Coríntios. Aí nós vamos entender por que houve essa mudança. Aí você vai ficar chocado. Como nós ficamos chocados muitas vezes ao ler essa carta de Paulo aos Coríntios, para ver que tipo de igreja era essa. Mas Paulo está lutando aqui, para que alguns sejam salvos, ensinando o caminho certo a eles. Dizendo, olha, isso aqui está errado, essa maneira aqui está errada, não é desse jeito, a maneira certa é essa é a forma certa, vocês devem seguir esse exemplo aqui, e não esse exemplo. Paulo está orientando a igreja de Corinto. Ele está pregando a verdade. Por amor à alma deles, para que pelo menos alguns pudessem ser salvos. Porque ele estava vendo como aquela igreja tinha saído do caminho da verdade. Que agora era a questão de que eles estavam participando da ceia do Senhor e participando da ceia que era sacrificada a demônios. E nós não podemos servir a dois senhores, porque Jesus disse, não podemos servir a dois senhores. Porque haveremos de amar um e odiar o outro. Aborrecer o outro. Não se pode servir a dois senhores. Você não tem como amar duas pessoas ao mesmo tempo. Não existe isso. Ou você ama um ou aborrece o outro. Entenda? Aí você diz, mas Deus não manda nós amarmos a todos? Aí o amor de Deus no nosso coração. Estou falando do amor de pessoas para pessoas. Você não consegue. Você não pode ter duas mulheres, dois homens na tua vida. Você não consegue demonstrar o mesmo amor a um e ao outro ao mesmo tempo. Não tem como. É a mesma coisa. Você não pode servir a dois senhores. Servir a Deus e aos demônios. Ou servir a Deus e ao dinheiro. Ou servir a Deus e servir a sua própria vontade. Você não pode. Porque para servir a Jesus, você tem que negar a sua própria vontade. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus orientou. É uma parte da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus, muito delicada. Porque tirar isso, mover isso, fazer com que as pessoas entendam isso, depois de um longo sistema em que eles venham praticando dessa forma de proibição, de julgamento antecipado, que não tem direito. Todos são livres. Paulo fala aqui. Todos nós somos livres. Cada um individualmente vai prestar conta a Deus. Individualmente. Agora, quem ensinar o que é errado, esse vai ser cobrado com maior rigor. É assim que a palavra nos ensina. Mas, não, nós temos o grupo de pessoas que se acham que estão acima de Deus e diz, aqui você não pode participar da ceia, você pode, você não pode, esse pode, aqui não pode. Não temos esse direito. É da própria pessoa que tem que partir o direito, a vontade de querer ou não participar da ceia do Senhor. O que nós temos que ensinar a elas é que a importância da ceia de Deus para elas.
delas participarem da ceia, delas ter compromisso com Deus. Porque aquele que não come da carne e não bebe do sangue de Cristo, não tem parte com ele. Então, se você está na igreja e quer ter parte com Jesus, então você tem que participar da ceia. Tem que ser ensinado a isso. E a única restrição que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 11, que nós vamos estar aqui 2 dias a mais, daqui a 2 dias nós vamos estar lendo já essa parte, estudando com critério. Tem uma restrição, é a pessoa participar de maneira que ela não tenha entendimento de que ali é o corpo e o sangue de Jesus. Porque aí ela participa da sua própria condenação. Mas se deve apenas orientar a pessoa a ter esse conhecimento. Não é para proibir a pessoa. Nós não temos o direito de proibir ninguém. Se a pessoa quer, mesmo estando errado, ela quer, então Judas Iscariote não estava errado. E não quis, e não participou, e Jesus não deu a ceia a ele. Pedro não estava errado? Pedro não iria mentir 3 vezes seguidas, dizendo que nunca tinha estado com Jesus? Isso era demonstrando que eles ainda não estavam convertidos. E Jesus afirmou que Pedro não era convertido, precisava se converter. Que a forma de se demonstrar, a única forma que Jesus falou que nós demonstramos que nós somos convertidos é quando nós fortalecemos o nosso irmão em Cristo Jesus. É quando nós cuidamos um dos outros em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos, fortalece os teus irmãos, consolida teus irmãos. É o significado das palavras que Jesus falou. E não, se a pessoa crê em Jesus e tem Jesus no coração, e mesmo que ela não tenha ainda descido as águas, mas se ela tem Jesus, ela não teve o perdão dos seus pecados, não? Se ela creu no sacrifício de Jesus, ela tem perdão dos pecados. Se Jesus deu a ceia para pessoas que nem salvos eram, e nem convertidos, nem salvos. Mas Jesus deu a ceia. Porque Jesus acreditava que a obra de Deus na vida deles iria mudar posteriormente a vida deles. Então deixe que a palavra de Deus vá trabalhando, que o Espírito Santo vai trabalhando na vida dessas pessoas. Mas não julgue as pessoas. Não tire o direito das pessoas. Se elas quiserem tomar a ceia, elas têm o direito. Mesmo que elas não estejam legalmente tendo entendimento. Mas você deve dizer a elas, você dizer, olha, essa é a restrição que a palavra do Senhor está direcionando a nós passarmos para vocês. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11. Só uma restrição. Aqueles que participam de maneira que não sabem discernir a ceia do Senhor. Ou seja, não tem conhecimento do significado, da importância. O que significa? O pão e o sangue. O corpo, o pão e o cálice. O cálice e o sangue, o pão, o corpo de Cristo. Aí nós temos que ensinar que, olha, Jesus disse, se você não comer e não participar, se você não comer da carne dele, não beber do sangue dele, não tem parte com ele. Então como é que nós vamos proibir alguém que quer participar? Se o próprio Jesus disse que se eu não participar, eu não vou ter parte com ele. É melhor que as pessoas estejam participando. E elas estão tendo parte com Deus. E cabe ao Espírito Santo fazer a obra. Se eles não se converterem, pelo menos eles não vão se converter, mas não vão estar sendo enganados. Eles vão estar tendo conhecimento da verdade. Porque tem que se cumprir a palavra. Porque muitos que vão estar batendo na porta querendo entrar no céu e não vão entrar, eram de pessoas que estavam dentro da igreja. Eram pessoas que estavam lá, fazendo a obra de Deus. Senhor, nós orávamos no teu nome, as pessoas eram curadas, nós expulsávamos um demônio no teu nome. Ele está falando de quê? De líderes. Ele está falando de líderes. Daqueles que têm o chamado. A autoridade de Deus para exercer aquilo. E a resposta de Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu nem vos conheço. Porque mesmo conhecendo o meu nome,
me negaram. Quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu estive nu, vocês não me deste de vestir. Quando eu estive preso, vocês não me visitaste. Aí eles dizem, mas como foi que isso aconteceu? Nós nunca te vimos nu, nunca te vimos com fome, com sede e preso. Aí foi a resposta de Jesus? Quando vocês deixarem de fazer a um desses meus pequeninos. Vocês deixaram de fazer a mim. Então eu não conheço vocês. Então vocês não têm parte comigo. Não entram aqui. E não entra mesmo. Porque Jesus diz, passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa não. O que ele disser está dito e pronto. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. A igreja tem que seguir o exemplo de Jesus. Por isso nós temos que orar para que o Espírito Santo venha abrir a mente da igreja. Despertar a igreja dele. Em todo mundo para a verdade. Que está escrito na palavra. Para que homens e mulheres de Deus não tenham medo de ensinar a verdade. Pregue somente a palavra. Ensine somente a verdade. Não se coloque no lugar de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Seja humilde, seja simples. Ensine a palavra. Expresse a verdade para as pessoas. Da importância que elas têm que ter. De participar somente da ceia do Senhor. E não misturar as coisas de Deus com as coisas de demônios. Ou com as coisas deste mundo. Ensine a palavra. E cada pessoa, ela é livre. Ela tem um livre-arbítrio. Ela que tem que tomar. É a pessoa que tem que tomar a decisão de tomar ou não a ceia. Nós não temos o direito de proibir ninguém. Não temos esse direito. Mostra na Bíblia, não tem esse direito. Não há essa procuração de Deus, do Espírito Santo ou de Jesus em que nós devemos proibir alguém de tomar ceia. Essa até aqui, essa igreja de Corinto, no texto que nós acabamos de ler, por que Paulo está corrigindo eles? Porque eles participavam da ceia de Cristo e participavam da ceia de demônios. Mas Paulo proibiu eles de fazer isso? Não. O que Paulo fez? Orientou eles. Paulo ensinou eles, olha, não é dessa maneira que vocês estão fazendo. Isso não é o certo. Vocês têm que fazer dessa maneira aqui. Ó. Aí Paulo vai e explica e mostra para eles. Não provoque a Deus. Não provoque o ciúme de Deus. Porque vocês não são mais poderosos do que Deus. Paulo está aqui, mas você não vê Paulo dando aqui uma ordem a eles. Não, Paulo orientou, ensinou a palavra, ensinou a verdade. E mostrou para ele o perigo. Se eles não fizerem a coisa certa. Deus nos mostra o caminho da verdade, o caminho da vida e o caminho da morte. Agora cabe cada pessoa escolher o caminho que quer andar, que quer viver. Se a própria palavra diz que aqueles que vivem em pecado, eles não conseguem permanecer na presença do Senhor. Olha para o filho pródigo. Da parábola do filho pródigo. Examina criteriosamente essa parábola. Primeira coisa, você não vê o pai negando o direito do filho sair de casa. Não, se você quer sair da igreja, se você quer abandonar Deus, quer abandonar a vida com Cristo, se você quer deixar de seguir a Jesus, Deus não vai interferir, não. Não é decisão sua, não é vontade sua, você tem um livre-arbítrio. Mesmo saindo da casa do pai, não deixou de ser filho. Ele continuou como filho do pai. O pai continuou sendo o pai dele e ele continuou sendo filho do pai. Só estavam distantes um do outro. Aí, você quer ir? Então vá. Porque Paulo nos ensina nas cartas dele que Deus usa as próprias circunstâncias da vida que nós vivenciamos, ou seja, as dificuldades, para nos trazer a disciplina. Quando nós não aceitamos a disciplina pela palavra, aí vem a circunstância. Aí Deus permite que a circunstância, que a dor, discipline a pessoa
para ela voltar a ter a sã consciência e a cair em si e a voltar à casa de Deus e à presença do Pai. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Você quer ir, filho? Então, bom. Está aqui o teu dinheiro, pode ir. Você quer a tua herança? Está aqui a tua parte, pode ir. E ele foi e se distanciou o máximo que ele podia se distanciar da casa do pai. Ele foi para um lugar longínquo, bem distante. E lá ele começou a fazer o quê? Pegar toda a herança que ele tinha e desperdiçar com meretrizes, com prostitutas, com bebidas, com orgias, com tudo mais. Gastou todo o dinheiro que ele tinha, achando que o dinheiro dele ia durar para sempre. A lição do filho, da parábola do filho pródigo é que as coisas deste mundo são passageiras. A única coisa que são eternas são as coisas de Deus. São as coisas que são definidas aqui pela palavra do Senhor. Aí o que aconteceu? O país em que ele estava lá, vivendo, achando que nunca ia passar por dificuldade, veio uma fome terrível sobre aquele país. E as pessoas começaram a passar fome. E ele estava lá, acabou todo o dinheiro e começou a passar fome. E começou a buscar emprego. E o único emprego que ele conseguiu foi alimentar porcos em uma fazenda. E ainda desejava comer, de tanta fome de comer a comida dos porcos. Mas o dono dos porcos não permitia. Mas ele desejou comer. Aí quando ele deseja comer a comida dos porcos, e os donos não dão, aí ele cai em si. Ou Deus usou a própria circunstância, na palavra, é isso que Deus está mostrando. Deus está usando as próprias dificuldades para disciplinar aquele que não quer ser orientado pela palavra de Deus. Nós temos que orientar as pessoas na palavra de Deus. E deixar que o Espírito Santo se encarregue de fazer a obra que pertence e cabe a ele fazer na vida de cada um, que é nos convencer do que é certo e errado. E mesmo assim, o Espírito Santo não vai obrigar a roubar a consciência de ninguém. Quando ele cai em si, ele sabe quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância para comer e eu aqui estou morrendo de fome, padecendo necessidade. Vou me levantar. Vou voltar à casa de meu pai. Vou dizer ao meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra o céu. Ou seja, que ele me perdoe. Que ele me trate pelo menos como um dos empregados dele, que já está melhor do que aqui como eu estou vivendo. Ele caiu em si. O que levou ele a cair em si? A dificuldade. As circunstâncias. O sofrimento. A fome. A miséria. Que agora ele estava passando. O caminho de volta foi mais difícil? Foi. Por quê? Porque ele tomou uma decisão de tolo. Se ele tivesse sido sensato, ele tinha ficado na casa do pai, mesmo com algum desgosto. O filho mais velho não ficou na casa do pai? Mesmo desgostoso. Porque a mesma parábola do filho pródigo, do filho que saiu e do filho que ficou, o filho que ficou também, ele tinha alguma coisa na vida dele errada. Por quê? Porque ele não aceitou, de forma nenhuma, que o pai tratasse o filho de volta. Como se ele nunca tivesse saído da casa do pai. De tão desgostoso que ele ficou, que ele nem quis entrar na festa, nem quis participar da festa. Foi preciso o pai sair de dentro de casa e ir lá fora, conversar, convencer o filho mais velho o porquê que o pai tinha tomado aquela decisão com relação ao filho que tinha saído de casa. Disse: meu filho. Porque o filho mais velho questionou: pai, eu estou contigo há tantos anos e nunca o senhor me deu um cabrito para eu matar e comer com meus amigos, e agora vem esse teu filho que desperdiçou toda a tua herança que o senhor deu a ele, com as meretrizes lá e tudo. E o senhor, quando ele chega, o senhor recebe ele e manda matar um bezerro cevado e fazer uma festa e comemorar. Aí o pai diz para o filho mais velho: meu filho, você não está entendendo. Esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Não deveríamos nós comemorarmos? É esse entendimento que nós temos que ter.
de amor, de compaixão, de misericórdia pelas pessoas. De ensinar a verdade. A parábola do filho pródigo mostra isso. O amor do pai era maior do que os pecados. O amor cobre multidões de pecados, diz a palavra de Deus. Não importasse quantos pecados, quantas coisas erradas aquele filho pródigo havia feito de errado. E eram muitas. Mas quando ele chega diante do pai, arrependido, o pai o quê? O recebe com todo amor. E uma coisa, não lançou em rosto nenhum dos pecados que ele cometeu. Não lançou em rosto a decisão que ele tomou de sair de casa. Nem a decisão dele ter tomado errada de sair da casa do pai. Nem os pecados que ele cometeu. Nem o dinheiro que ele havia gastado de maneira ilícita. Nem o sofrimento que ele havia passado. O pai não lançou em rosto. O pai só demonstrou amor, compaixão, misericórdia e abraçou ele, trouxe de volta. E imediatamente colocou um anel de volta de herdeiro no dedo dele. Mandou dar um banho nele, colocar roupas novas, colocar sandália nos pés, porque ele chegou sem nenhuma sandália no pé. A igreja de Jesus Cristo faz isso hoje? Tem esse entendimento? Está se preocupando com a salvação realmente das pessoas que estão ali? Porque se tivesse, estariam agindo da maneira como Jesus deu o exemplo de que como nós deveríamos agir. Através dos seus ensinamentos, das suas parábolas e dos momentos que ele teve em particular com os discípulos e ali ensinou a eles. E que está escrito aqui. E é que é dessa maneira que nós temos que viver. Expressamente, a palavra de Deus, ela é contra que nós venhamos a exercer o papel de Deus. E você exerce o papel de Deus quando você está proibindo as pessoas. Deus deu o livre-arbítrio a todos, todos são livres. Cada um vai prestar conta individualmente a Deus. Então nós não precisamos julgar ninguém, nem proibir ninguém. Se você quer fazer, quer viver a vida do teu jeito, você vive. Se você quer fazer desse jeito, você faz. Quer fazer do outro jeito, você faz. Mas o nosso dever é ensinar a pessoa. Olha, essa é a maneira certa. Se você fizer a maneira certa, você vai ser beneficiado pela promessa de Deus, de bênçãos na tua vida. Mas se você fizer da maneira errada, as consequências serão essas. Mas a escolha é sua. Isso é o que nós temos que ensinar para as pessoas. Mas despertar a pessoa para quê? Para a vida eterna. As coisas desse mundo é passageiro. Se ela for despertada para a vida eterna, ela vai buscar os meios, ela vai procurar os meios, ela vai examinar nas Escrituras essa vida eterna. Que é essa vida eterna? É Cristo Jesus. Ela vai ter conhecimento de Cristo Jesus. Aí ela vai buscar a vida eterna em Cristo Jesus, porque sem Jesus ninguém tem vida eterna. Aí no dia a dia, ela vai se negando as coisas que ela tem que negar a si mesma e vai negando as coisas do mundo e as coisas que não agradam a Deus. Mas não podemos proibir ninguém disso ou daquilo. E mesmo que a pessoa esteja toda em pecado, ela tem que ser abraçada com o abraço do perdão, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Se há isso na tua vida, é isso que você tem que mostrar para as pessoas. E não julgamento. E não querer dividir a glória de Deus com a tua, porque Deus não permite dividir a glória dele com ninguém. Como Paulo diz aqui, não provoca o ciúme de Deus, porque você não é mais poderoso do que Deus. Sirva a Deus, sirva só a Deus. Participa da ceia do Senhor, participe só da ceia do Senhor, não participe da ceia dos demônios. Escolha que lado você quer. Se é para servir a Deus, sirva a Deus. De maneira certa, correta, de acordo com a palavra de Deus. Amando, perdoando, tendo misericórdia, tendo compaixão, olhando para o valor da alma que tem cada pessoa, não importa quem seja essa pessoa, mas o valor da alma dela é o mesmo valor da tua alma. E se Deus teve misericórdia de ti, se Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou e nos trouxe a redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela misericórdia, o amor e a graça dele, essas outras pessoas têm também esse mesmo direito de ser alcançadas. Se elas não quiserem, é o problema delas.
Mas não cabe a nós tomarmos a decisão de que elas não devem. Não, todos têm o direito de conhecer a verdade. Porque enquanto todos não conhecerem essa verdade, Jesus não voltará, não. Porque o Evangelho vai ser pregado a toda criatura em testemunho da verdade. Só depois disso é que Jesus vem buscar a igreja. Porque perguntaram a Jesus qual era o sinal da vinda dele. Aí então ele disse. Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, igreja, leia as Escrituras, examine as Escrituras de maneira criteriosa, em busca do que se encontra nela, a vida eterna e o conhecimento a respeito de Jesus. São as duas coisas que Jesus colocou. Colocou primeiramente a vida eterna, que vocês vão encontrar nela a vida eterna, e aquilo que testifica de mim, disse Jesus. Mas colocou, em primeiro lugar, ele colocou na frente, descobrirmos, conhecermos a vida eterna, encontrarmos a vida eterna nas Escrituras, para depois encontrarmos o conhecimento, tudo que se diz respeito à vida de Jesus. Porque é por meio desse conhecimento de Jesus que nós vamos encontrar e alcançar essa vida eterna. Mas primeiro se desperte para o tesouro. As parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus, quando ele diz o reino de Deus é comparado a isso, o reino de Deus é comparado à atitude desse homem, é a atitude daquele outro homem. Olha as parábolas que referem ao reino de Deus. Quando Jesus diz, o reino de Deus se compara a essa parábola. Leia cada uma dessas parábolas e você vai ver que em cada uma delas as pessoas se despertaram para o tesouro que elas encontraram e abriram mão de tudo que tinha em prol daquele tesouro. Como um viajante, como um mercadante, que chega na feira, chega numa barraca e lá vê uma pedra preciosa, exposta lá, à venda. Ele pergunta para o dono, quanto custa? Fala, aí o dono dá um valor. O valor não vem escrito na palavra. Mas ele calcula o valor, volta para casa, e o que ele faz? Vende tudo o que tem e adquire aquela pedra preciosa. Abre mão de tudo, de todos os valores daqui dessa terra, só em prol daquela pedra preciosa, que ele descobriu que o valor é mais importante do que tudo que ele tinha. O reino de Deus se compara a isso. Falado por Jesus. Quando você descobre o valor do reino de Deus, da vida eterna em Cristo Jesus, aí você vai abrir mão de tudo. Aí nada nesse mundo vai comprar você, vai influenciar você a abandonar Jesus. Mas nós temos que ensinar a verdade. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. A igreja só é enganada por quê? Porque não examina. Deixa para aprender somente quando estão dentro da igreja. Você tem que examinar todo dia. Todo dia você tem que estar examinando com critério a palavra de Deus em busca dessa vida eterna. Muitos vão ser contrários ao que eu estou dizendo. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou anunciando a verdade. A palavra de Deus, você acha que eu vou me preocupar com a opinião daqueles que não querem obedecer a palavra de Deus? Não. Cada um vai prestar conta de si a Deus. Não cabe a mim julgar ninguém. O que eu tenho, o meu papel aqui é ensinar. É estudar essa palavra, examinar essa palavra e mostrar de acordo com o que está nessa palavra. Nem acrescentando nada, nem tirando nada e falando nada além daquilo que está escrito. Se alguém quiser questionar, questione e me mostre as provas para eu analisar na palavra se é assim, se não é. Porque não é de hoje que nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, não. Quanto mais nós examinamos, mais nós aprendemos. Mais temos comunhão com o Espírito Santo. Mais discernimento vem da palavra. Não pregamos a palavra
por interesse de coisas materiais desse mundo. De jeito nenhum. Se eu tivesse interesse nas coisas materiais desse mundo, você nem imagina a vida que eu estava tendo. Estava vivendo uma vida de milionário. Mas eu não me apego ao dinheiro, a nada desse mundo. Eu me apego ao tesouro da vida eterna em Cristo Jesus. Foi-me oferecido milhões e milhões. E eu neguei todas as vezes que vieram me oferecer, e não foi só uma vez não. Não posso aqui falar, dizer de onde veio essas propostas. Porque o meu papel aqui é ensinar a palavra. Se eu quisesse, eu estava vivendo em qualquer lugar do mundo, no melhor lugar que eu quisesse, tendo tudo o que eu quisesse, assim como o filho pródigo saiu de casa cheio de dinheiro e viveu a vida da maneira que vivia, mas quase perdeu a vida. Eu não vou me arriscar. Vou seguir aqui, na simplicidade, na humildade, levando a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai levar essa palavra como um vento. Vai tocar no coração das pessoas, elas vão compartilhando, e essa palavra vai chegando ao coração da igreja, e a igreja vai sendo edificada e consolidada. Você que é de Jesus, você crê em Jesus, então você tem o direito de participar da ceia do Senhor. Mas participe só da ceia do Senhor. Não misture as coisas de Deus com as coisas de demônios, com as coisas desse mundo. Porque aqueles que proíbem, muitas vezes estão fazendo coisas obscuras. Que Paulo diz aqui, que até em falar é vergonhoso. Porque quando o orgulho e a soberba sobem ao coração do homem, nem a misericórdia de Deus dá jeito. Ele cai mesmo. Ele cai mesmo, não tem jeito. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não provoque o ciúme de Deus, porque você não é mais poderoso do que Deus. Não queira tomar para você aquilo que é de Deus, não. Porque a igreja, o corpo de Cristo, é de Deus. A igreja é de Cristo. É de Deus. Não é o templo, não. Estou falando das pessoas que estão ali. Elas pertencem a Deus. Não pertencem ao pastor. Não pertencem a nenhum líder religioso. Pertence a Deus. Foi Deus que escolheu essas pessoas. Foi o Espírito Santo que convenceu essas pessoas a estarem ali. Para serem ensinadas de maneira correta. Serem tratadas com amor. Os fortes suportam a fraqueza dos fracos. Porque você vai ter fortes e vai ter fracos. Você vai lidar com todo tipo de pessoas, cada uma diferente da outra. Mas aí a questão que tem que ter sabedoria, muita sabedoria de Deus, conhecimento da palavra, discernimento da palavra, para poder tratar as pessoas com amor. Saber levar um irmão que está em divergência com outro a encontrar a paz. Como o pai fez na parábola do filho pródigo. Eram dois irmãos, mas um estava desgostoso com o outro. Porque um achou no direito de julgar que aquele outro não merecia mais morar na casa do pai. Quem somos nós? Nem Deus tirou esse direito do filho pródigo de retornar à casa do pai. Mesmo tendo feito tudo que ele fez de errado. Mas o que era importante é o quê? Foi o que Jesus falou na parábola. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Espiritualmente ele estava morto, porque estava vivendo uma vida de pecado. Mas ao retornar à casa do Pai, ele reviveu. Ele vem agora com a nova natureza já. Ele já vem com essa nova natureza. Porque ele deixa para trás tudo que ele fez de errado e vem humildemente se humilhar diante de Deus para ser aceito por Deus. E o pai o recebe com amor, com carinho, com abraço, com beijo. Coloca o dedo logo no anel dele como herdeiro.
manda tratar dele, colocar roupas novas, sandálias, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Porque hoje é dia de alegria, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É assim o comportamento que deve ser da igreja de Jesus. De tratar cada um que está na igreja com o valor que eles têm, cada um diante de Deus. E não colocarmos julgos sobre eles. Porque as proibições são julgo de homens. Não é da palavra, é de homens. São leis de homens. São criadas por homens. Essas leis não é orientação da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus desperte a igreja. Que o Senhor te guarde, te proteja nesse dia. De todo dado inflamado do maligno, toda seta que Satanás solta ao meio-dia, toda ordem de morte que Satanás ordena ao meio-dia, de todos os demônios que Satanás solta, que se rastejam ao meio-dia. Tudo isso que Satanás faz ao meio-dia, cada dia. Que Deus guarde e proteja a tua vida dessas pragas de Satanás. Que Deus te proteja e livre de todo o mal que há nesse mundo, em nome de Jesus. Deus te guarde de todo homem mau e perverso. Que Deus te livre, te guarde, te desvie de todas as ciladas e armadilhas e laços do inimigo, de Satanás, em nome de Jesus. O Senhor seja contigo e te abençoe. O Espírito Santo te dê entendimento, capacidade de discernir a palavra de Deus, de discernir o que é certo e errado, aquilo que é conveniente, aquilo que não é. Todas as coisas não são lícitas, diz o apóstolo Paulo. Mas Paulo diz, mas eu me previno de fazê-las todas. Embora eu tenha o direito de fazer todas, mas eu sei me dominar para não fazer todas. Porque nem todas são certas. Nem todas as coisas que você tem o direito de fazer é certo. Você tem o direito de fazer, mas não é certo fazer. Então você tem que se dominar a si mesmo. E Paulo disse, eu me domino. Embora todas as coisas me sejam lícitas, mas eu sei me dominar sobre todas. Porque é o que Paulo diz, examina tudo e retém o que é bem. E esse era o exemplo do apóstolo Paulo. Pagou o preço, mas não negou a sua fé. Ele guardou a fé até o final. Combateu o bom combate. Acabou a carreira, consciente disso, que era o fim da vida dele. Mas guardou a fé. E a fé era a certeza de que ele iria receber o que Deus prometeu a ele. É essa fé que nós temos que permanecer em Cristo Jesus até o último suspiro de nossas vidas, aqui nessa terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, no nome de Jesus. Que Deus nos dê a graça de retornarmos aqui outras vezes, no nome de Jesus, para trazer ensinamento da palavra de Deus ao seu coração, para que você tome a melhor decisão, que te leve à vida eterna com Deus. É o que nós desejamos e ensinamos de acordo com a palavra do Senhor. Fique em paz. Fica com Deus em Cristo Jesus. Amém.